O cachorro rosnava para o bebê todas as noites. O que os pais descobriram foi de arrepiar. Na pequena casa dos Oliveira, as noites pareciam cada vez mais longas e inquietantes. Thor, um pastor alemão de 5 anos, costumava ser a personificação da tranquilidade, mas algo mudou desde a chegada do pequeno Pedro. O que antes era um lar repleto de alegria e serenidade, transformou-se em um cenário de mistério e apreensão quando as sombras da noite se instalavam. Marta e João, os jovens pais, observavam com crescente preocupação o comportamento enigmático de seu fiel companheiro. Thor, que sempre demonstrou tanto carinho pelo bebê durante o dia, transformava-se completamente após o pôr do sol. Seus olhos, antes gentis, fixavam-se no berço com uma intensidade perturbadora, enquanto rosnados graves ecoavam pelo corredor silencioso. O casal tentava manter a calma, mas as noites se tornavam cada vez mais tensas. O relógio marcava sempre 3 horas da manhã quando Thor iniciava seu ritual inexplicável. Seus pelos eriçados e o olhar fixo em direção ao berço de Pedro criavam uma atmosfera densa e sufocante. O que ninguém sabia era que aqueles rosnados noturnos escondiam um segredo que mudaria para sempre a compreensão daquela família sobre o verdadeiro significado de proteção. O sonho de Marta e João sempre foi construir um lar acolhedor, onde pudessem criar seus filhos com amor e segurança. A chegada de Pedro, há 3 meses, parecia ter completado esse desejo, especialmente com Thor, assumindo o papel de guardião dedicado do bebê durante o dia. O cachorro costumava deitar-se próximo ao berço, abanando o rabo sempre que o pequeno se mexia ou fazia algum som. No entanto, a paz que tanto almejavam começou a se desfazer quando Thor passou a demonstrar um comportamento perturbador durante as madrugadas. O que antes era um ambiente sereno e protegido, transformou-se em um cenário de angústia e mistério. O casal ansiava desesperadamente por respostas, tentando compreender o que poderia estar afetando seu fiel companheiro de maneira tão drástica. As noites tornaram-se um teste constante de resistência. Marta, que sempre sonhou com a maternidade, tranquila, agora se deparava com um medo crescente toda vez que o sol se punha. João, por sua vez, lutava para manter a racionalidade, dividido entre confiar no instinto protetor de Thor e temer por alguma ameaça desconhecida ao seu filho. O desejo de harmonia familiar contrastava duramente com a realidade noturna que se instalou. Entre olhares preocupados e conversas sussurradas, o casal buscava uma explicação lógica para aquela situação inexplicável. O comportamento de Thor os empurrava cada vez mais para um território desconhecido, onde a linha entre proteção e ameaça se tornava cada vez mais tênue. A busca por respostas começava a consumir seus pensamentos, transformando seu lar sonhado em um lugar de inquietação e mistério. A rotina do casal sofreu uma reviravolta dramática quando os rosnados de Thor começaram a ecoar pelo corredor todas as noites, pontualmente às 3 da manhã. O que antes era um lar tranquilo, transformou-se em um cenário de tensão e mistério. O pastor alemão, sempre tão dócil durante o dia, assumia uma postura completamente diferente nas madrugadas. Seus olhos fixos no berço de Pedro, com uma intensidade que causava calafrios. Marta passou a experimentar uma ansiedade crescente conforme o sol se punha. Seus nervos, já fragilizados pela privação de sono, ficavam ainda mais sensíveis a cada rosnado de Thor. João, por sua vez, tentava manter a compostura, mas sua mente racional não conseguia explicar o comportamento do cachorro. O casal começou a revezar turnos para vigiar o quarto do bebê, temendo que algo pudesse acontecer durante aquelas horas sombrias. As noites se tornaram um teste constante de resistência psicológica. O som dos rosnados se misturava ao ranger do assoalho de madeira e ao sussurro do vento nas janelas, criando uma sinfonia perturbadora que ecoava pela casa. O ar parecia mais denso durante essas horas, como se uma presença invisível pairasse sobre eles, observando cada movimento. A saúde mental do casal começou a se deteriorar rapidamente. Marta acordava sobressaltada mesmo quando Thor não rosnava, seu subconsciente programado para esperar o pior. João começou a ter pesadelos recorrentes,
onde sombras ameaçadoras se aproximavam do berço de Pedro, enquanto Thor tentava alertá-los em vão. O comportamento de Thor se tornou ainda mais enigmático quando ele começou a alternar entre rosnados, ameaçadores e ganidos angustiados, como se estivesse tentando comunicar algo além da compreensão humana. Em algumas noites, ele se posicionava de forma protetora entre o berço e a janela, seus músculos tensos e os pelos eriçados, como se enfrentasse um inimigo invisível. A tensão atingiu seu ápice quando Marta começou a notar que, durante os episódios noturnos de Thor, Pedro permanecia estranhamente calmo, seus olhos grandes e atentos fixos em um ponto específico do quarto que parecia vazio para os adultos. A temperatura do ambiente oscilava inexplicavelmente, caindo drasticamente nos momentos mais intensos dos rosnados. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria durante essas horas, sombrias, dançando de forma perturbadora sob a luz fraca do abajur. O casal começou a questionar sua própria sanidade, divididos entre a necessidade de proteger seu filho e o medo do desconhecido que parecia ter invadido suas vidas. O mistério que envolvia as noites na casa dos Oliveira começou a afetar cada aspecto de suas vidas. Durante o dia, viviam em constante estado de alerta, temendo a chegada da noite e o que ela poderia trazer. A exaustão física e emocional começou a cobrar seu preço, transformando o sonho de uma vida familiar perfeita em um pesadelo aparentemente sem fim. Na madrugada gélida, o silêncio da casa dos Oliveira foi repentinamente rompido por um grito profundo e angustiante de Thor. O som, diferente de qualquer rosnado anterior, penetrou os ouvidos de Marta como uma flecha de puro desespero. Instantaneamente, ela saltou da cama, seu coração disparando em uma cadência frenética. Seus pés descalços tocaram o assoalho de madeira, produzindo um rangido quase tão intenso quanto o alarme silencioso que sua intuição maternal disparava. João já estava de pé, seus músculos tensos como cordas prontas para romper. Seus olhos, semicerrados pelo sono interrompido, alternavam entre Thor e o berço de Pedro. O cachorro continuava em posição de alerta, seus pelos eriçados criando uma silhueta quase fantasmagórica no quarto escuro. "O que está acontecendo?", murmurou Marta, sua voz trêmula misturando medo e determinação. Thor mantinha o olhar fixo em um ponto específico do quarto, como se encarasse algo invisível para os olhos humanos. Pedro permanecia surpreendentemente calmo, seus grandes olhos curiosos observando o ambiente com uma serenidade que contrastava completamente com a tensão palpável. Parecia que o bebê não sentia o menor medo, como se estivesse acostumado com aquela energia estranha que pairava no ambiente. João aproximou-se lentamente, seus movimentos calculados, tentando não provocar nenhuma reação adicional em Thor. O cachorro, normalmente dócil e previsível, havia se transformado em uma sentinela implacável, pronta para defender o território. "Precisamos entender o que está acontecendo", disse João, sua voz baixa e controlada. Marta concordou silenciosamente, seus olhos ainda fixos em Thor. O pastor alemão continuava imóvel, apenas seus músculos sutilmente contraídos denunciando sua vigilância absoluta. Algo estava diferente naquela noite. Não eram apenas os rosnados habituais, mas uma urgência quase palpável que preenchia o quarto. A temperatura parecia ter caído alguns graus. Uma brisa inexplicável fez as cortinas se moverem suavemente, criando sombras dançantes nas paredes. Pedro continuava tranquilo, seus olhinhos grandes observando algo que seus pais não podiam ver. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava prestes a acontecer. Thor não seria tão intenso sem um motivo. O cachorro, sempre tão protetor, parecia estar alertando sobre um perigo iminente que escapava à compreensão humana. "Vamos investigar", sussurrou João, quebrando o silêncio denso. Marta assentiu, sentindo que suas vidas acabariam de ser transformadas pela revelação que os aguardava. Thor continuava imóvel, guardião silencioso de um segredo que em breve seria revelado. Durante uma conversa tensa e carregada de expectativas, João mergulhou em suas memórias de infância. As histórias que ouvia de sua avó sobre eventos sobrenaturais
pareciam ressurgir naquele momento, trazendo à tona lembranças de relatos misteriosos envolvendo crianças e presenças invisíveis. Suas palavras evocaram em Marta uma recordação profunda. Seu sogro, o avô de Pedro, costumava contar histórias antigas sobre espíritos protetores que se manifestavam próximos a recém-nascidos. Naquele instante, aquelas narrativas antes consideradas apenas folclore ganharam uma dimensão completamente diferente. A lenda contada pelo avô falava sobre entidades espirituais que se aproximavam de famílias para proteger crianças contra energias negativas. Segundo a tradição oral, esses espíritos escolhiam guardiões terrestres, frequentemente animais, para estabelecer uma conexão de proteção sobrenatural. Thor, que até então permanecia próximo ao berço com um olhar intenso, parecia confirmar silenciosamente aquelas histórias. Seus movimentos sutis e sua postura vigilante sugeriam algo além da compreensão humana comum. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As histórias de seu sogro, antes vistas como simples narrativas folclóricas, ganhavam agora uma urgência reveladora. Os rosnados noturnos de Thor poderiam significar muito mais do que simples comportamento instintivo de um cachorro protetor. João observava atentamente a reação da esposa, seus olhos transmitindo uma mistura de expectativa e temor. A racionalidade que sempre o caracterizava começava a dar lugar a uma compreensão mais ampla e misteriosa sobre os acontecimentos. Os sussurros da tradição familiar se entrelaçavam com a realidade vivenciada naquele momento. Pedro continuava tranquilo em seu berço, alheio à tensão que envolvia seus pais, como se já conhecesse os segredos que estavam prestes a ser revelados. A atmosfera do quarto se transformou. Os sons externos pareciam mais distantes e uma energia especial preenchia cada canto. Thor continuava sua vigília, agora não mais como um simples cachorro, mas como uma entidade protetora com uma missão claramente definida. Marta e João trocaram um olhar carregado de significados. Compreenderam que precisariam mergulhar mais fundo naquelas histórias, investigar os detalhes daquela lenda familiar para entender completamente o que Thor tentava comunicar todas as noites. O mistério que envolvia o comportamento do cachorro ganhava novas camadas de significado. Uma revelação importante estava prestes a transformar completamente a compreensão daquela família sobre proteção, amor e conexões que transcendem o mundo material. Com a preocupação crescendo, Marta e João decidiram buscar orientação profissional para compreender o comportamento de Thor. A situação os levou a contatar um especialista em comportamento animal que concordou em visitar a residência e investigar o que poderia estar causando tamanha agitação no cachorro. O veterinário comportamental, Dr. Rafael, um homem de meia idade com olhar experiente e calma investigativa, chegou na tarde seguinte. Suas mãos experientes acariciaram Thor delicadamente, observando cada reação do animal. O cachorro, normalmente sociável, mantinha-se tenso, seus músculos levemente contraídos, demonstrando uma vigilância constante. Durante a avaliação, Thor não deixava de manter os olhos fixos no berço de Pedro, alternando entre momentos de aparente tranquilidade e súbitas manifestações de inquietação. O especialista fez diversas perguntas sobre a rotina familiar, histórico do animal e possíveis eventos traumáticos recentes. Marta e João compartilharam cada detalhe, descrevendo minuciosamente os rosnados noturnos, a fixação de Thor no quarto do bebê e a sensação inexplicável de que algo sobrenatural poderia estar acontecendo. O Dr. Rafael ouvia atentamente, sua expressão transitando entre profissionalismo e crescente curiosidade. Os exames físicos em Thor não revelaram nenhuma alteração orgânica que justificasse seu comportamento. Não havia sinais de doenças, lesões ou desequilíbrios hormonais. O veterinário, entretanto, não descartava a possibilidade de uma resposta comportamental a estímulos imperceptíveis para os humanos. Animais possuem sentidos muito mais aguçados que os nossos, explicou o especialista. Eles podem perceber frequências sonoras, vibrações e até mesmo energias que escapam completamente à nossa percepção.
Suas palavras trouxeram um misto de alívio e inquietação para o casal. A conversa se estendeu por horas, com o Dr. Rafael sugerindo algumas estratégias para minimizar o estresse de Thor. Recomendou sessões de treinamento comportamental, exercícios de relaxamento e uma avaliação mais profunda com um especialista em comportamento animal. Enquanto discutiam, Thor permanecia próximo ao berço de Pedro, seu olhar atento e vigilante. O bebê, alheio a toda a tensão, sorria ocasionalmente, como se estivesse completamente seguro. Essa dinâmica intrigava ainda mais Marta e João, que sentiam que havia algo além do compreensível naquela relação. Ao final da visita, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O mistério em torno do comportamento de Thor continuava, alimentando a angústia e a curiosidade do casal. A única certeza que tinham era de que o cachorro parecia estar protegendo Pedro de algo que eles ainda não conseguiam compreender. A noite se aproximava, trazendo consigo a expectativa de mais um episódio inexplicável. Marta e João se preparavam, esperando que as próximas horas trouxessem alguma luz sobre o enigma que envolvia Thor, Pedro e os estranhos acontecimentos noturnos. Na pequena comunidade rural onde os Oliveira viviam, os vizinhos Clara e Roberto não demoraram a perceber a atmosfera incomum que envolvia a família. Suas casas, separadas por um estreito caminho de terra batida, permitiam uma proximidade que ia além da simples vizinhança. Clara, uma mulher de olhar sensível e intuição aguçada, foi a primeira a notar algo diferente. Durante uma conversa informal no quintal, enquanto estendiam roupas no varal, ela compartilhou com Marta suas próprias experiências estranhas. Sussurrou sobre noites em que sons inexplicáveis ecoavam por sua propriedade. Momentos em que seus próprios animais pareciam reagir a presenças invisíveis. Roberto, mais cético, inicialmente ridicularizava os relatos de sua esposa. No entanto, nos últimos meses, ele próprio começou a experimentar sensações peculiares. Seu cavalo, habitualmente dócil, mostrava-se inquieto durante as madrugadas, relinchando sem motivo aparente e olhando fixamente para o horizonte escuro. A fazenda ao redor parecia guardar segredos ancestrais. As antigas cercas de madeira, os campos de milho sussurrantes e os velhos galpões carregavam histórias não contadas. Os vizinhos conheciam lendas locais sobre presenças sobrenaturais que protegiam crianças de perigos invisíveis. Durante um jantar compartilhado, Roberto e Clara decidiram revelar a Marta e João histórias que circulavam há gerações na região. Falaram sobre casos de animais que apresentavam comportamentos proféticos, defendendo famílias de ameaças imperceptíveis aos olhos humanos. A narrativa dos vizinhos trouxe um novo elemento ao mistério que envolvia Thor. Não era apenas um caso isolado, mas algo que parecia ressoar com as tradições locais. As histórias eram passadas de geração em geração, criando um tecido místico que entrelaçava as experiências da comunidade. Clara mencionou uma antiga tradição local sobre guardiões invisíveis, espíritos que se manifestavam através de animais para proteger famílias contra males sobrenaturais. Seus olhos brilhavam com uma mistura de respeito e temor enquanto narrava essas histórias, fazendo Marta e João trocarem olhares carregados de expectativa. Os vizinhos se tornaram confidentes involuntários, testemunhas silenciosas de um mistério que transcendia a compreensão comum. Suas próprias experiências validavam o que Marta e João vivenciavam, criando uma rede de apoio e cumplicidade que ia além da simples vizinhança. A comunidade rural, com seus segredos ancestrais e conexões profundas com o sobrenatural, transformou-se em um personagem adicional naquela trama. Os sussurros dos campos, o ranger das cercas velhas e o uivo distante de cães pareciam conspirar para revelar um segredo maior que aguardava o momento certo para ser desvendado. Os dilemas emocionais de Marta e João ganhavam contornos cada vez mais complexos conforme os dias passavam. A tensão invisível que envolvia sua relação e sua dinâmica familiar parecia sugar-lhes as últimas energias, transformando o amor e a cumplicidade em um campo minado de dúvidas e inquietações. Marta sentia seu mundo interno desmoronar lentamente. A maternidade, que sempre sonhou como um período de plenitude e alegria,
transformava-se em uma jornada de angústia constante. Seu olhar, antes sereno, agora carregava um misto de exaustão e medo. A cada rosnado de Thor, sua mente girava em um turbilhão de possibilidades aterrorizantes. Durante o dia, ela tentava racionalizar a situação. Conversava com João buscando encontrar explicações lógicas para o comportamento do cachorro. No entanto, à noite, quando o silêncio tomava conta da casa e Thor iniciava seu ritual de vigilância, todos os argumentos racionais se dissipavam, cedendo espaço para um terror visceral. João, por sua vez, lutava para manter a compostura. Sua natureza pragmática chocava-se constantemente com os momentos inexplicáveis que vivenciavam. Como um homem acostumado a resolver problemas, sentia-se completamente impotente diante daquela situação. A incapacidade de proteger sua família o consumia por dentro, gerando uma culpa silenciosa que corroía sua autoconfiança. O casal começou a experimentar um distanciamento emocional quase imperceptível. As conversas, antes fluidas e carinhosas, transformaram-se em diálogos curtos e tensos. A preocupação com Pedro e o comportamento de Thor criava uma barreira invisível entre eles, impedindo que encontrassem conforto um no outro. As noites se tornaram um campo de batalha psicológico. Thor, imóvel e atento, representava um enigma ambulante. Seus rosnados não eram mais apenas sons, mas mensagens cifradas que Marta e João não conseguiam decifrar. O cachorro parecia carregar um conhecimento ancestral, uma conexão com algo além da compreensão humana. Pedro, indiferente a toda a tensão, continuava sendo o centro daquele universo fragmentado. Seus sorrisos inocentes contrastavam brutalmente com a atmosfera carregada que o cercava. Era como se o bebê estivesse protegido por uma bolha invisível, imune aos medos e angústias que consumiam seus pais. A cada amanhecer, Marta e João renovavam sua esperança de encontrar uma explicação. Consultariam mais especialistas, mergulhariam em pesquisas, fariam o que fosse necessário para compreender aquele mistério, mas no fundo de suas almas, sabiam que a resposta não viria da racionalidade, mas de algo muito mais profundo e inexplicável. O amor pela família os mantinha unidos, mesmo quando tudo parecia querer separá-los. A força daquele vínculo os impedia de sucumbir ao medo, transformando sua fragilidade em uma coragem silenciosa e determinada. Estavam dispostos a enfrentar qualquer sombra, qualquer mistério que ameaçasse a paz de seu lar. Thor continuava sua vigília implacável, guardião de um segredo que em breve seria revelado. Seus olhos, ora mansos, ora ameaçadores, pareciam conter a chave para um mistério que ultrapassava os limites da compreensão humana. A escalada de tensão na residência dos Oliveira atingiu níveis insustentáveis. O comportamento de Thor transformou o ambiente doméstico em um campo minado de emoções e incertezas. Cada noite se configurava como um desafio implacável para Marta e João, que viam sua paz interior sendo progressivamente corroída pelo mistério que envolvia o cachorro e o bebê Pedro. O desgaste emocional começou a cobrar seu preço. Marta perdia noites de sono, seu corpo trêmulo e olhar constantemente alerta. Seus nervos, antes sólidos como rocha, agora pareciam frágeis fios de algodão prestes a romper-se a qualquer momento. João lutava para manter a racionalidade, mas seu semblante denunciava o cansaço crescente de tentar encontrar explicações lógicas para aquela situação inexplicável. Thor continuava seu ritual noturno de vigilância, transformando-se de um companheiro dócil em uma sentinela implacável. Seus rosnados, antes ocasionais, tornaram-se mais frequentes e intensos. Os pelos eriçados e os músculos constantemente tensos revelavam uma energia defensiva que transcendia a compreensão humana. A rotina familiar desmoronava rapidamente. Refeições se tornaram momentos silenciosos, pontuados por olhares preocupados e conversas truncadas. O casal se comunicava mais através de gestos e expressões do que com palavras, como se o medo tivesse sufocado sua capacidade de diálogo. Pedro, curiosamente, permanecia imune a toda tensão. Seus olhos grandes e curiosos observavam o ambiente com uma serenidade desconcertante.
parecia completamente alheio ao turbilhão emocional que o cercava, como se possuísse uma compreensão além de sua tenra idade. As noites se transformaram em uma batalha psicológica. Thor posicionava-se estrategicamente próximo ao berço, seus sentidos aguçados captando algo invisível para Marta e João. A temperatura do ambiente oscilava inexplicavelmente, criando uma atmosfera carregada de energia indescritível. O casal tentava estratégias para amenizar a situação. Consultaram especialistas, realizaram exames veterinários, buscaram explicações científicas, mas cada tentativa de compreensão esbarrava no comportamento obstinado de Thor e na estranha tranquilidade de Pedro. A exaustão os consumia lentamente. Marta começou a apresentar sinais de esgotamento, seus olhos fundos denunciando noites sem descanso. João lutava contra o ceticismo e o medo, dividido entre sua racionalidade tradicional e a crescente sensação de que algo sobrenatural os envolvia. Os vizinhos começaram a perceber a mudança. Comentários sussurrados, olhares de soslaio, uma crescente curiosidade misturada com preocupação. A casa dos Oliveira havia se transformado em um epicentro de mistério, atraindo especulações e rumores. A energia da residência parecia pulsante, grávida de um segredo prestes a ser revelado. Thor continuava sua vigília implacável, guardião de um enigma que desafiava toda a compreensão humana. Marta e João sabiam que estavam à beira de uma descoberta que mudaria para sempre suas vidas. Na noite mais escura que já haviam experimentado, Marta sentiu um impulso inexplicável de vasculhar os cômodos antigos da casa. Seus passos cautelosos a levaram até um canto esquecido, onde um baú empoeirado parecia aguardá-la há décadas. Com as mãos trêmulas, abriu a tampa e encontrou um diário amarelado pelo tempo. As páginas frágeis continham uma narrativa que parecia transcender os limites da realidade. Escritas com uma caligrafia delicada e quase ilegível, as anotações revelavam uma antiga lenda familiar sobre espíritos protetores que se manifestavam quando crianças recém-nascidas estavam em iminente perigo. O diário pertencera ao bisavô de Pedro, um homem conhecido por suas histórias místicas e conexões com o sobrenatural. Cada página revelava fragmentos de uma tradição oral que havia sido esquecida pela família nas últimas gerações. Ali estava registrado um conhecimento ancestral sobre uma energia protetora que se manifestava através de animais, especialmente cães. Conforme Marta lia, sua respiração ficava cada vez mais ofegante. Os relatos descreviam situações semelhantes às que estavam vivendo. Cães que rosnavam para o vazio, alertando contra presenças invisíveis que representavam ameaças às crianças. A narrativa falava de uma espécie de guardião espiritual que se conectava com animais para proteger os mais vulneráveis. As anotações mencionavam que essa energia protetora não era algo a ser temido, mas sim compreendido. Eram manifestações de uma força ancestral que transcendia a compreensão humana comum. Uma inteligência que se comunicava através de sinais sutis e comportamentos aparentemente inexplicáveis. Thor não estava reagindo sem motivo. O cachorro era, na verdade, um canal dessa energia protetora, um mediador entre o mundo físico e uma dimensão que poucos conseguiam perceber. Seus rosnados não eram de ameaça, mas de alerta. Ele estava protegendo Pedro de algo que os olhos humanos não podiam ver. A revelação provocou em Marta um misto de arrepio e compreensão. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, enquanto ela compreendia que o comportamento de Thor não era um mistério, mas uma manifestação de um amor e proteção que ia muito além do que ela poderia imaginar. Naquele momento, o diário em suas mãos não era apenas um documento, mas uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, revelando um segredo familiar que mudaria para sempre a percepção daquela família sobre proteção, amor e os laços invisíveis que nos conectam. Determinados a desvendar a conexão entre Thor e os misteriosos eventos noturnos, Marta e João se preparavam para uma noite decisiva. A tensão era palpável no pequeno quarto, onde cada sombra parecia guardar um segredo.
Cada silêncio carregava uma promessa de revelação. João ajustou cuidadosamente a luminária de cabeceira, criando um ambiente que permitisse observar cada movimento de Thor. O cachorro, imóvel próximo ao berço de Pedro, parecia uma estátua viva, seus músculos levemente tensos, os olhos fixos em um ponto invisível do ambiente. Marta organizou discretamente alguns objetos que poderiam ajudá-los durante a vigília: um bloco de anotações, uma lanterna e o diário recém-descoberto do bisavô. Seus movimentos eram calculados, mas sua respiração denunciava a ansiedade interior. Cada segundo parecia se arrastar com uma lentidão angustiante. "Hoje vamos descobrir a verdade", sussurrou João, sua mão gentilmente entrelaçada na de Marta. A cumplicidade entre o casal era evidente, unidos pelo desejo de compreender o inexplicável comportamento de Thor. Pedro dormia profundamente, alheio à tensão que o cercava. Seus pequenos movimentos respiratórios criavam um contraste surpreendente com a atmosfera carregada do quarto. Thor permanecia imóvel, mas seus olhos continuavam alertas, alternando entre o bebê e pontos invisíveis do ambiente. A noite avançava, lentamente. Os sons externos pareciam ter sido completamente silenciados, como se o mundo exterior tivesse sido suspenso apenas naquele pequeno espaço. O tic-tac do relógio marcava cada segundo com uma precisão quase perturbadora. Marta folheava mentalmente as páginas do diário descoberto, recordando as antigas histórias sobre espíritos protetores. Cada palavra parecia ganhar vida, naquele momento, transformando a antiga narrativa em algo vivo e pulsante. João, por sua vez, mantinha-se vigilante, seus sentidos completamente aguçados. Thor começou a apresentar os primeiros sinais de inquietação. Seus músculos se contraíram, sutilmente os pelos da nuca levemente eriçados. Um rosnado baixo, quase imperceptível, escapou de sua garganta. Um som que era mais um aviso do que uma ameaça. Pedro se mexeu levemente no berço, seus olhinhos grandes e curiosos se abrindo por um instante. Diferente do que seria esperado de um bebê, não havia medo em seu olhar. Havia algo mais, uma compreensão silenciosa que ia além da idade. O casal trocou um olhar carregado de expectativa. Sabiam que estavam prestes a atravessar uma barreira entre o conhecido e o desconhecido. Thor continuava sua vigília implacável, guardião silencioso de um segredo que em breve seria revelado. A noite prometia ser a mais longa e transformadora de suas vidas. Cada respiração, cada sombra, cada movimento parecia carregar o peso de uma revelação iminente que mudaria para sempre a compreensão daquela família sobre proteção, amor e os laços invisíveis que nos conectam. Na noite decisiva, o quarto de Pedro transformou-se em um cenário de tensão e mistério absoluto. Thor, o pastor alemão, permanecia imóvel próximo ao berço, seus músculos tensos como cordas prestes a se romper, os olhos fixos em um ponto invisível que escapava à percepção humana. Marta e João observavam cada movimento do cachorro, suas respirações sincronizadas pela expectativa. O silêncio era tão denso que parecia pesar sobre cada objeto do ambiente. Pontualmente às 3 da manhã, uma energia diferente começou a preencher o espaço. Algo entre o físico e o espiritual, quase palpável. Thor iniciou um rosnado baixo. Um som que não era de ameaça, mas de alerta. Seus pelos eriçaram-se sutilmente, criando uma auréola de proteção ao redor do berço. Pedro, surpreendentemente, permanecia calmo, seus olhos grandes e curiosos contemplando algo que seus pais não conseguiam ver. De repente, uma variação térmica inexplicável tomou conta do quarto. O ar ficou mais denso, quase viscoso. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto Marta segurava involuntariamente a respiração. Thor aumentou a intensidade do rosnado, transformando-o em um som que misturava advertência e proteção. Uma sombra indefinida começou a dançar nas paredes, movendo-se de forma não natural, quase líquida. Não era uma sombra comum projetada pela luz, mas algo que parecia ter vida própria. Thor posicionou-se completamente à frente do berço, criando um escudo físico e energético. Naquele momento,
Preciso, Marta compreendeu. O diário do bisavô ganhava vida em suas memórias. Thor não era apenas um cachorro, mas um canal de uma energia protetora ancestral. Seus rosnados não eram de medo, mas de uma comunicação além da compreensão humana. A sombra começou a se dissipar, como se tivesse sido neutralizada pela presença absoluta de Thor. O cachorro, gradualmente, foi relaxando sua postura, até voltar à posição inicial próximo ao berço. Pedro continuava dormindo, absolutamente tranquilo. João e Marta trocaram um olhar carregado de compreensão mútua. Algo extraordinário havia acontecido. Uma proteção que transcendia os limites do mundo físico. Um amor tão profundo que se manifestava através do instinto de Thor. O mistério não estava completamente resolvido, mas uma coisa era certa. Aquele cachorro era muito mais do que um animal de estimação. Era um guardião, um protetor que havia escolhido Pedro como seu mais sagrado compromisso. A noite voltou à sua quietude habitual, mas algo havia mudado definitivamente. Thor, com sua vigília silenciosa, havia revelado um segredo ancestral, de proteção que transformaria para sempre a compreensão daquela família sobre amor e conexão. No amanhecer seguinte, o quarto de Pedro transformou-se num cenário de paz surpreendente. Thor, o pastor alemão que nas últimas noites havia provocado tanto temor, agora repousava tranquilamente ao lado do berço, seu corpo relaxado e seus olhos demonstrando uma serenidade quase protetora. Marta e João observavam a cena com uma mistura de alívio e perplexidade. O comportamento do cachorro havia mudado completamente, como se uma energia pesada tivesse sido dissipada durante a noite. Pedro dormia profundamente, seus movimentos suaves contrastando com a tensão das madrugadas anteriores. A atmosfera do ambiente parecia diferente. As sombras que antes pareciam ameaçadoras, agora eram apenas projeções comuns da luz matinal. Thor ocasionalmente levantava a cabeça, fazendo uma rápida varredura do quarto, mas sem a inquietação dos dias anteriores. O veterinário comportamental, Dr. Rafael, que havia visitado a família na véspera, seria informado dessa transformação radical. Suas teorias sobre sentidos animais aguçados pareciam ganhar uma dimensão ainda mais misteriosa diante daqueles acontecimentos. Marta encontrou o antigo diário do bisavô sobre a mesa de cabeceira, suas páginas amareladas parecendo guardar segredos que apenas começavam a ser revelados. A lenda familiar sobre espíritos protetores ganhava novos contornos, transformando-se de uma simples narrativa em uma experiência visceral e inexplicável. João aproximou-se de Thor, estendendo a mão para acariciar o pelo do cachorro. O animal recebeu o gesto com docilidade, sem qualquer sinal da agressividade que o caracterizara nas últimas noites. Seus olhos, antes fixos e tensos, agora demonstravam uma tranquilidade protetora. Pedro começou a se mexer em seu berço, soltando alguns vagidos típicos de bebê. Thor imediatamente ajustou sua posição, permanecendo próximo, mas sem a tensão anterior. Era como se um entendimento silencioso tivesse sido estabelecido entre o cachorro e a criança. A família havia passado por uma experiência que desafiava toda a compreensão lógica. Os rosnados noturnos, antes fonte de terror, revelaram-se um mecanismo de proteção inexplicável. Thor não era apenas um cachorro, mas um guardião com uma conexão que ia além do entendimento humano comum. Naquela manhã, a casa dos Oliveira respirava um ar de mistério revelado. As paredes pareciam guardar o segredo de uma noite transformadora, onde algo além da realidade tangível havia se manifestado. Thor, agora, era visto não como uma fonte de medo, mas como um protetor silencioso. Pedro continuava dormindo, absolutamente alheio ao extraordinário evento que havia acontecido. Para o bebê, aquela era apenas mais uma manhã tranquila, protegido pelo amor incondicional de sua família e pelo inexplicável instinto guardião de Thor. A revelação daquela noite mudaria para sempre a compreensão de Marta e João sobre proteção, amor e os laços invisíveis que nos conectam. Thor não era apenas um animal de estimação, mas um guardião que havia escolhido sua família com uma dedicação
que transcendia explicações racionais. A transformação do ambiente e dos personagens eclodiu como um amanhecer de revelações inesperadas. A casa dos Oliveira respirava uma paz renovada, completamente diferente da atmosfera sombria que havia dominado as últimas semanas. Thor, o pastor alemão que antes provocava medo e ansiedade, agora repousava serenamente próximo ao berço de Pedro, sua presença transmitindo uma proteção silenciosa e profunda. O quarto, antes um território de mistério e tensão, havia se convertido em um santuário de tranquilidade. As sombras que antes dançavam ameaçadoramente pelas paredes pareciam ter sido dissipadas pela luz de uma compreensão mais profunda. Thor mantinha-se vigilante, mas sem a angústia que o caracterizara anteriormente. Seus olhos alternando entre Pedro e o ambiente com uma calma quase sagrada. Marta e João observavam a cena com uma mistura de alívio e reverência. As noites de terror haviam dado lugar a um entendimento que transcendia a lógica comum. O diário do bisavô, descoberto em momentos cruciais, não era mais apenas um documento empoeirado, mas um testemunho vivo de uma tradição familiar de proteção espiritual. A transformação não se limitava apenas ao ambiente físico. Cada membro da família parecia ter sido tocado por uma energia renovadora. Pedro continuava seu sono tranquilo, completamente alheio ao extraordinário evento que havia acontecido. Para o bebê, aquela era apenas mais uma manhã de segurança e aconchego. Thor havia se revelado muito mais do que um simples animal de estimação. Ele era um guardião, um canal de uma energia protetora que ia além da compreensão humana. Seus rosnados noturnos, antes interpretados como ameaça, agora eram compreendidos como uma comunicação sublime de proteção. A família Oliveira havia atravessado uma experiência que modificaria para sempre sua percepção sobre amor, proteção e os laços invisíveis que nos conectam. O mistério que os envolvia não estava completamente desvendado, mas uma certeza havia se estabelecido. Existe uma força que protege os mais vulneráveis, muitas vezes manifestando-se de maneiras que desafiam nossa compreensão limitada. Os sons da casa haviam mudado. O ranger do assoalho, antes carregado de tensão, agora parecia murmurar histórias de proteção. Thor ocasionalmente levantava a cabeça, fazendo uma rápida varredura do ambiente, não mais com a inquietação dos dias anteriores, mas com uma vigilância serena e confiante. A lenda familiar sobre espíritos protetores, antes uma narrativa abstrata, havia se transformado em uma experiência visceral e profundamente pessoal. Marta sentia que o diário do bisavô não era mais apenas um documento, mas um registro de uma conexão ancestral que agora pulsava viva em sua própria família. João aproximava-se de Thor, estendendo a mão em um gesto de reconhecimento e gratidão. O cachorro recebia o carinho com uma docilidade que contrastava completamente com sua postura das noites anteriores. Seus olhos, antes fixos e tensos, agora transmitiam uma paz que parecia emanar de uma compreensão mais profunda. A casa dos Oliveira havia se transformado. Não era mais apenas um lar, mas um santuário de amor, proteção e mistérios sutis. Thor, Pedro, Marta e João haviam sido unidos por uma experiência que os transformara para sempre, revelando que existem formas de proteção que vão muito além do que os olhos podem ver ou a razão pode explicar. A conclusão do extraordinário episódio que envolveu Thor, Pedro e a família Oliveira transcendia qualquer explicação racional. O que antes parecia um mistério aterrorizante havia se revelado como uma profunda manifestação de amor e proteção, uma conexão que ultrapassava os limites do compreensível. Nas semanas seguintes, a família experimentou uma transformação silenciosa. Thor continuava seu papel de guardião, mas agora sem a tensão angustiante que marcara os primeiros momentos. Seus olhares para Pedro não mais provocavam medo, mas transmitiam uma paz quase sagrada, como se um pacto ancestral tivesse sido selado. O diário do bisavô, antes apenas um objeto empoeirado, tornou-se um testemunho vivo de uma tradição familiar de proteção espiritual.
Cada página parecia respirar histórias de conexões invisíveis, revelando que nem sempre o inexplicável deve ser temido. Às vezes, deve ser simplesmente compreendido. Marta e João perceberam que a experiência os havia transformado profundamente. Não eram mais os mesmos pais amedrontados das primeiras noites. Haviam aprendido a confiar em formas de proteção que transcendiam a lógica comum, a acreditar em laços que vão muito além do físico. Pedro crescia saudável e feliz, completamente alheio ao extraordinário evento que o cercara. Para o bebê, Thor era simplesmente seu protetor, seu companheiro mais próximo. A inocência da criança contrastava com a profundidade do mistério que os envolvia. A revelação final era simples, porém poderosa. Existem formas de amor e proteção que não podem ser explicadas, apenas sentidas. Thor não era apenas um cachorro, mas um canal de uma energia protetora ancestral, um guardião escolhido para defender os mais vulneráveis. Para os Oliveira, a história se transformara em um chamado silencioso para que outras famílias estivessem atentas aos sinais sutis que a vida ocasionalmente apresenta. Um convite para olhar além do óbvio, para compreender que nem tudo pode ser explicado pela razão. O mistério dos rosnados noturnos se dissipara, deixando para trás uma lição profunda. O amor verdadeiro não conhece barreiras, nem mesmo as que separam o mundo físico do espiritual. Thor havia provado que a proteção pode se manifestar nas formas mais inesperadas, bastando que estejamos abertos para percebê-la. A família convidava, silenciosamente, a todos que conhecessem sua história, a refletirem sobre as conexões invisíveis que nos cercam, que prestassem atenção aos sinais, aos instintos, àquilo que vai além do compreensível, porque às vezes, o maior ato de amor pode vir de onde menos esperamos. E assim, no pequeno lar dos Oliveira, Thor continuava sua vigília silenciosa, guardião de um segredo que transformaria para sempre a compreensão daquela família sobre proteção, amor e os laços inexplicáveis que nos conectam.